Boa noite. Boa noite. Brasília, 10 de agosto. Na pauta da Câmara, a votação da PEC do voto impresso, defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Na praça que reúne o Congresso, o Supremo e o Palácio do Planalto, um comboio militar desfila com o objetivo oficial de entregar ao presidente o convite para um treinamento das Forças Armadas. Um fato inédito nos 33 anos dos exercícios de rotina. A iniciativa, vista como tentativa de intimidação, gera constrangimento e manifestações firmes de defesa do Estado Democrático. Mas o comandante da Marinha afirma que o evento já estava marcado com antecedência. Na CPI da Covid, o dia é do depoimento do coronel da reserva, citado como elo entre o governo e vendedores de vacinas. Mas um habeas corpus permite que Elcio Bruno não responda a todas as perguntas. A inflação tem a maior alta em 19 anos num mês de julho. Por causa dos problemas com o clima, a previsão da produção brasileira de grãos é menor que o total da colheita passada. E o Rock in Rio anuncia as primeiras atrações internacionais da próxima edição. O Jornal Nacional está começando. Os preços de itens básicos, como alimentos e energia elétrica, pesaram muito e contribuíram para a inflação do mês de julho ser a maior dos últimos 19 anos. A grande vilã aparece pequenininha na conta de luz. Essa bandeirinha vermelha aí é a responsável por um baita susto na hora de pagar a fatura. Por causa da seca prolongada que o país enfrenta, a bandeira teve reajuste e deixou a energia ainda mais cara. O banho no chuveiro elétrico, o uso de eletrodomésticos, a luz acesa, tudo isso aumentou 7,88% em julho. E a alta da energia contribuiu para que a inflação do mês passado desse um pulo. Foi a maior variação do IPCA no mês de julho em 19 anos. Nos últimos 12 meses, a inflação já acumula alta de quase 9%. É o índice mais alto desde maio de 2016. E está cada vez mais longe do centro da meta para o ano, que é de 3,75%. E o pior é que a conta de luz não é a única despesa essencial que está pesando no orçamento. A comida do dia a dia também está bem mais cara. Tanto que, para muitas famílias, itens da cesta básica já viraram artigos de luxo. A alta não poupou nem o mais trivial ingrediente do prato do brasileiro. Esse aqui. O arroz subiu quase 40% nos últimos 12 meses. O tomate, mais de 40%. Carne, 34%. E o óleo de soja, mais de 80%. E já sumiu das cestas básicas. Pelo menos nas que o Júnior distribui numa comunidade do Rio, óleo não vem mais. Mas em cima da necessidade das famílias, nós temos que passar, né? Tem que doar sem óleo. Porque não pode ficar alimento aqui parado com as pessoas precisando. Para as famílias de baixa renda, que comprometem boa parte do orçamento com comida, a inflação da cesta básica foi assustadora. Alta de 25% nos últimos 12 meses, segundo um levantamento feito pela FGV com dados do IBGE. Quase 3 vezes mais que a inflação média. 25% de aumento equivale a 1/4 a mais de preço. Se um produto custava R$10, hoje ele custa R$12,50. Nossa meta de inflação era R$3,75. Então, quando a gente comenta que um grupo importante dos itens que a gente acompanha a variação de preço subiu 25%, olha o quão distante esses produtos estão da meta de inflação. O dinheiro extra que o Robson conseguiu na reciclagem garantiu hoje a primeira compra de carne em quase um mês. 2 bifes, um para ele e o outro para a esposa. Aí depois, dá para dia 20, nós vamos pensar em carne de novo, né? E assim o prato do dia a dia vai perdendo o sabor. A inflação vai deixando a vida mais amarga. E o clima não está ajudando. A previsão da produção brasileira de grãos deste ano é menor do que o total da colheita do ano passado.
Na propriedade em que o Marcos gerencia em Mato Grosso, a colheita de milho apresentou resultados abaixo do esperado. A produtividade vai ser menor do que na safra passada. A gente tinha uma perspectiva de quando plantou, no plantio de colher aí, fechar uma média geral das lavouras na faixa de 125, 120 e vamos se apertar para chegar nos 95 sacos por hectare. Uma perca aí de uns 30% com certeza vai ter na safra do milho. Aqui nesta fazenda a colheita já terminou. A produtividade ficou em 90 sacas por hectare, 33% a menos que no ano passado. Com isso, parte do milho que já havia sido negociado com o armazém não foi entregue. Me faltou 6 mil sacas e fechar um contrato, né? Mas estou negociando com a empresa de entregar o ano que vem, pelo valor que foi comercializado. Segundo a Conab, a produção de grãos na safra 2020 e 2021 deve ficar em quase 254 milhões de toneladas, 1,2% menor do que a da safra passada. A queda vai ocorrer principalmente por causa da redução da colheita de milho. O motivo dessa queda são fatores climáticos. Nós tivemos uma combinação de fatores, escassez hídrica e baixas temperaturas. No entanto, o problema dessa safra começa muito antes. Começa lá no plantio da soja, que foi atrasado em decorrência da falta de chuvas. Lembrando que boa parte da produção brasileira de milho, por aproximadamente 70% dela, é feito na mesma área de produção de soja. Então, quando você atrasa o plantio, da soja, você atrasa também do milho e, consequentemente, você perde o correto e exato momento de plantio e colheita. Tem chuva chegando por aí, né, Anne Lotterman? Boa noite. Tem, é muito bem-vinda, viu, Bonner? Boa noite para você, para Renata, boa noite a todos. De amanhã até sexta, a chuva pode ser forte e volumosa, principalmente no litoral de São Paulo, Paraná e também de Santa Catarina. Os volumes acumulados podem chegar aos 130 milímetros, o que representa muito mais do que a média de chuva normal para todo o mês de agosto. Entre as cidades onde há grande probabilidade de chuva volumosa estão Santos, no litoral de São Paulo, com 40 milímetros na quinta-feira, e também Florianópolis. O motivo para essa chuva está aqui, ó, uma frente fria, ela vai passar e em seguida o vento desse sistema aqui de alta pressão, ele vai ficar jogando muita umidade do mar para o continente. Esse sistema vai ficar atuando por alguns dias aqui no mar. E além de umidade, joga o ar frio que vai provocar queda nas temperaturas. Em Porto Alegre, a máxima nesta quarta-feira não passa dos 15 graus, Curitiba 17, São Paulo 20, Rio de Janeiro e Campo Grande máxima de 27 graus. Na área de Bagé até Uruguaiana, que está marcado aqui no nosso mapa, é onde pode gear, é onde as temperaturas devem ficar aí na casa dos 4 graus nessa madrugada, bem fria. Quem é que não vai se livrar do veranico nesse inverno? Olha só, o veranico está bem forte no norte do país, viu? Palmas e Porto Velho com máxima de 36 graus. Rio Branco, 35. Macapá e Teresina, máxima de 34 graus. Manaus, 33. E aí, Boa Vista, Belém, Fortaleza, Cuiabá e Goiânia, 32 graus. Em parte do norte, centro-oeste, sudeste e nordeste, além de quente, vai estar seco. A umidade do ar fica abaixo dos 20% em toda essa área laranja aqui no nosso mapa e o ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a umidade na faixa dos 60%. A chuva no norte, ela está recuada e mesmo nessa área verde ela chega em forma de pancadas rápidas e bem isoladas, ou seja, ela não vai cair em toda essa área, mas em alguns pontos. Chove também do Maranhão até o leste de Alagoas. No nordeste, a chuva vai ser forte na região do Recife, onde a máxima chega aos 27 graus, em João Pessoa com 26 e também em Maceió, onde a máxima é de 28 graus. Bonner, Renata, até amanhã. Obrigado, Anne, até amanhã. A polícia de Roraima prendeu um suspeito dos ataques a uma comunidade Yanomami. Janderson Cavalcante Alves estava foragido por tráfico de drogas. Neste vídeo, ele percorre o rio Uraricoeira com outros garimpeiros carregando pistolas, espingardas e fuzis. Segundo a polícia, o grupo atacou a aldeia Palimiú no início de maio em represálias, barreiras que os índios montaram para impedir o acesso de garimpeiros. Uma advogada americana abriu um processo civil por abuso sexual contra o príncipe Andrew da Inglaterra. Virginia Giuffre, hoje com 38 anos,
afirma que, aos 17, foi vítima de uma rede de prostituição chefiada pelo investidor americano Jeffrey Epstein, que era amigo do príncipe. Virginia afirma que Andrew sabia que ela era menor de idade. Na época em que as acusações surgiram, em 2019, Andrew disse que não conhecia Virginia. O investidor Jeffrey Epstein se suicidou há 2 anos na prisão. E o governador de Nova York, Andrew Cuomo, do Partido Democrata, renunciou hoje. Um relatório divulgado há uma semana concluiu que ele assediou sexualmente 11 mulheres, violando leis federais e estaduais. Cuomo negou as acusações e pediu profundas desculpas às mulheres que ofendeu. Em 2 semanas, ele vai entregar o cargo para a vice-governadora Kathy Hochul. Vai ser a primeira mulher a governar o estado de Nova York. A seguir, o Rock in Rio anuncia as primeiras atrações internacionais da próxima edição. Lionel Messi se apresenta ao Paris Saint-Germain. A Câmara dos Deputados aprovou hoje a medida provisória que prorroga o programa de manutenção de empregos e que cria mais 2 programas de estímulo à contratação e à qualificação de jovens. A medida provisória prevê mais uma rodada do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com acordos para a redução de jornadas e salários dos funcionários e a suspensão dos contratos de trabalho, o que tem dado fôlego a empresas durante a pandemia para manter os empregos. Na mesma MP, o governo incluiu outros 2 programas. O objetivo deles é estimular a contratação de jovens. O Priori, Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego, é voltado a jovens de 18 a 29 anos, no primeiro trabalho com carteira assinada. E também a pessoas com mais de 55 anos, sem emprego há mais de 12 meses. Os contratos são de até 2 anos com jornada máxima de 44 horas semanais. Os trabalhadores poderão receber até 2 salários mínimos. O governo reduziu a alíquota de recolhimento do FGTS, uma maneira de incentivar as empresas a contratarem pelo programa. Além da remuneração paga pela empresa, o trabalhador vai receber do governo e do Sistema S um bônus de R$ 275. Outra ação é o REQIP, o Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva, para jovens de 18 a 29 anos, desempregados há mais de 2 anos ou pessoas de baixa renda, vindas de programas federais de transferência de renda. Como não há vínculo formal de trabalho, o programa prevê o pagamento de uma bolsa, metade bancada pela empresa, metade bancada pelo governo e Sistema S, num total de R$ 550. A jornada de trabalho poderá ser de até 22 horas semanais. As empresas terão que obrigatoriamente ofertar qualificação profissional aos bolsistas. O horário de trabalho terá de ser compatível com a frequência à escola. O Ministério Público do Trabalho levantou dúvidas sobre os direitos dos jovens, mas o professor José Pastore, especialista em relações do trabalho, afirma que os 2 programas estão no caminho certo. Os 2 grupos que têm mais dificuldade de adentrar no mercado de trabalho são os jovens e aqueles que têm mais de 55 anos, digamos meia-idade, né? Por quê? O jovem não tem experiência ainda. Aquele que é de meia-idade perdeu a habilidade que tinha em função das novas tecnologias, ou nunca teve. Eu acho que são focos que devem ser privilegiados. Eu acho que são 2 grupos que merecem uma atenção especial para poder, ao longo do tempo, serem ajudados na inserção do mercado de trabalho. O relator da medida provisória na Câmara esclarece que não há ameaça aos direitos trabalhistas. Ele defende a necessidade de medidas para criar e manter empregos para os jovens e também para estimular a retomada da economia. Esses programas, na verdade, eles são extremamente positivos. Não ameaçam nenhum direito, nem a questão de vale-transporte, muito menos ele reduz o alcance dos programas de aprendizagem já colocados hoje. Na verdade, esses programas promovem incentivos para que as empresas possam se sentir de alguma maneira compelidas a fazer com que essas vagas que surjam na retomada da economia sejam direcionadas aos jovens em situação de maior vulnerabilidade social, aqueles mais pobres, pessoas com mais de 55 anos, enfim. São programas que buscam fazer
entre a informalidade, que hoje alcança mais da metade da população, e a CLT plena, um caminho, uma escada ou uma rampa de redução das desigualdades. A medida provisória começou a ser votada hoje. O texto base foi aprovado agora à noite. Os deputados ainda precisam votar os destaques, que são as propostas de mudança ao que foi aprovado. Depois de passar na Câmara, a MP segue para o Senado. Faltam 14 dias para o início das Paralimpíadas no Japão. E alguns integrantes do time brasileiro não estão conseguindo treinar. Mesmo com um teste negativo para a Covid, 27 competidores estão isolados em hotéis em Hamamatsu, porque eles tiveram contato com 2 membros da delegação que testaram positivo. Eles mapearam todas as pessoas que estiveram próximas e as separaram do restante do grupo. Eu e outras 51 pessoas com testes negativos, viemos para Hamamatsu em ônibus separados e nós estamos isolados desde então. Neste grupo inclui atletas da natação, halterofilismo, tênis de mesa, goalball. Isolado que eu estou falando, a gente não pode sair do quarto, Nós não podemos treinar. Nós entendemos que medidas sanitárias elas são necessárias, mas nós estamos negativos. E esse isolamento pode nos fazer perder medalhas, mas as autoridades locais elas seguem informando que nós teremos que ficar 14 dias isolados. O Comitê Paralímpico do Brasil declarou que já fez contato com o comitê organizador de Tóquio, com a prefeitura de Hamamatsu e com a Embaixada Brasileira no Japão para tentar a liberação dos atletas. E que, pelos critérios dos organizadores, eles teriam autorização para treinar. Nós tentamos contato com o comitê organizador local, mas não tivemos resposta. O super craque argentino Lionel Messi, eleito melhor do mundo por 6 vezes com a camisa do Barcelona, vai para o Paris Saint-Germain. Nos ombros do pai, em cima das grades ou do lixo para testemunhar o luxo no futebol. Provas de equilíbrio para ver a contratação que promete desequilibrar as competições que vêm por aí. Messi. Pergunta ao torcedor se agora, com Messi, Neymar e o Mbappé, o PSG é a equipe mais forte do mundo. E Di Maria aussi. E ele me lembra que ainda tem o Di Maria e diz o seguinte: honestamente, a partir de hoje a gente não tem medo de mais ninguém no futebol. O anúncio oficial demorou a sair apenas no fim da noite na Europa, com uma superprodução do clube. O Messi, de camisa 30. Mas o PSG passou o dia dando pistas sobre o acerto com o craque argentino. O Neymar também. Eles jogaram juntos durante 5 temporadas no Barcelona, local de origem do voo que trouxe o Messi a Paris. O craque argentino de 34 anos embarcou num avião particular na Espanha no início da tarde e já chegou a Paris com festa. Esse torcedor me falava que a contratação do Messi vai fazer o campeonato francês crescer quando começou uma correria. Depois de fazer os exames médicos, às 6 horas e 45 minutos daqui de Paris, o Messi apareceu no Parque dos Príncipes, para surpresa da torcida, que mesmo sem ter certeza de que ele viria, ficou esperando e foi recompensada. Ele deu tchau pra você? Perguntei. Não, pra mim não. Pra todo mundo. Mas foi incrível, né? O Emery conseguiu filmar o Messi com o telefone e fez questão de mostrar pra todo mundo. É o início de uma história de amor com pelo menos 2 anos garantidos por contrato. Lionel Messi mal chegou a Paris e já vestiu essa camisa. O Rock in Rio anunciou hoje 2 atrações internacionais da edição do ano que vem. A americana Demi Lovato se apresenta no Palco Mundo num domingo, 4 de setembro. E o show de encerramento dessa noite vai ser comandado pelo canadense Justin Bieber. A edição deste ano ficou para 2022 por causa da pandemia e vai ter 7 dias de shows em setembro no Parque Olímpico do Rio. A seguir, o comboio militar que levou um convite ao presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto. A Marinha afirma que já estava planejado antes de a Câmara agendar a votação da PEC do voto impresso. Mas o evento, visto como tentativa de intimidação, gerou protestos e declarações firmes em defesa da democracia.
O senador José Serra, do PSDB de São Paulo, vai se licenciar por 4 meses para tratamento médico. Ele tem Parkinson em estágio inicial. Um tratamento experimental vai exigir um período de adaptação à medicação. José Serra tem 79 anos. Durante o afastamento, o suplente José Aníbal vai assumir o mandato. A CPI da Covid interrogou hoje um personagem envolvido nas negociações suspeitas de vacina da Davat. O coronel Elcio Bruno Almeida é presidente do Instituto Força Brasil, uma entidade de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, acusada pela cúpula da CPI de patrocinar campanhas contra vacinas em defesa de medicamentos sem eficácia contra a Covid e antidemocráticas contra a própria comissão e o Supremo Tribunal Federal. Apesar de defender publicamente a destituição de ministros do STF, o coronel recorreu ao tribunal para pedir o direito de permanecer em silêncio. E conseguiu, numa liminar da ministra Carmen Lúcia, contra quem ele fez campanha nas redes sociais. O coronel Elcio Bruno foi citado por Luiz Dominguete e Cristiano Carvalho, representantes da empresa americana Davat, como quem marcou o encontro no Ministério da Saúde para negociar a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. A AstraZeneca nunca autorizou a Davat a vender vacinas em nome do laboratório. Ele disse que não conhecia Dominguete e Cristiano e que levou os dois para uma conversa com o secretário executivo do Ministério da Saúde, coronel Elcio Franco, a pedido do reverendo Hamilton Gomes de Paula, também acusado pela CPI de tentar usar de influência política para negociar as vacinas. Não explicou por que fez campanha contra vacinas, como a Pfizer e a Coronavac, e, ao mesmo tempo, trabalhou para negociar imunizantes oferecidos por empresas intermediárias. Usando a liminar do STF, em vários momentos se recusou a responder às perguntas. A negociação de vacinas e outros produtos farmacêuticos é parte do escopo de atuação da entidade? Senador, sobre este ponto, por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Como Vossa Senhoria se aproximou dos gestores do Ministério da Saúde? Por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. A tropa de choque governista manteve o discurso de que o Ministério não gastou nenhum centavo, nem assinou contrato com os representantes da Davat, e evitaram fazer perguntas ao coronel sobre as negociações. Elcio Bruno não quis dizer os nomes dos parlamentares com quem mantém contato frequente, mas confirmou que fez campanha para Bolsonaro e que esteve com ele depois da posse. Elcio Bruno foi questionado pelos senadores sobre as fake news e publicações antidemocráticas no site do Instituto Força Brasil. Numa delas, por exemplo, chamou os senadores da CPI da Covid de picaretas. Vossa Senhoria, quando julgou todos nós, chamou todos nós de picaretas, infringiu o Código Penal, porque injuriou cada membro dessa CPI. Então, acho que um pedido de desculpa evitaria qualquer tipo de processo criminal contra Vossa Senhoria. Com certeza, senador. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, da Rede, destacou que o empresário Otávio Facuri, vice-presidente do Instituto Força Brasil, é um dos principais financiadores da divulgação de fake news antidemocráticas contra adversários políticos do presidente Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Por conta disso, Facuri é investigado em 2 inquéritos que correm no STF. Randolph citou vários encontros do coronel com o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com o vice-presidente Hamilton Mourão e com Bolsonaro, para mostrar a ligação dele e do governo com mensagens nas redes sociais impulsionadas por robôs. O senhor frequenta o gabinete do presidente da República. O senhor tem estado sempre junto aos personagens desse governo. Não tem dissociamento entre o Instituto Força Brasil, entre essas redes de gabinete de ódio. Não tem aterramento, não existe. Todas as razões apontam a correlação entre essas redes, entre o Instituto dirigido por Vossa Senhoria e o governo do presidente da República. E, mais uma vez, o coronel Elcio Bruno, que confirmou ser consultor no Brasil de uma empresa americana de inteligência, que fechou contratos de 33 milhões de dólares com o Ministério da Defesa, se calou diante da acusação.
A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil caiu de 0,97 para 0,9 esta semana, segundo o levantamento do Imperial College de Londres. Em tese, isso significa que cada 100 pessoas infectadas contaminam outras 90. Foi a 7ª semana seguida com taxa de transmissão abaixo de 1. Isso indica desaceleração da pandemia. Vamos então agora aos números da pandemia e da vacinação reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Boa noite, Fábio Turci. Boa noite, Renata, Bonner. Boa noite para todos. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.183 mortes. 564.890 pessoas já perderam a vida com a Covid. 35.245 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. O total é de 20.213.388. O Brasil tem, em média, 32.474 novos casos por dia, queda de 30% em 2 semanas. E a média de mortes está em 899 por dia. É menos 17% na comparação com a média de 14 dias atrás, também tendência de queda. 2 estados e o Distrito Federal aparecem com alta na média de mortes em vermelho. As maiores altas foram em Roraima e Rio Grande do Norte. Em estabilidade, em amarelo, são 12 estados e em queda, em azul, 12 estados também. As maiores reduções foram registradas hoje no Acre e no Rio Grande do Sul. Agora, os números da vacinação. Nas últimas 24 horas, o país registrou a vacinação de 1.259.076 pessoas com a primeira dose e 752.005 com a segunda ou a dose única. O total do dia passou de 2 milhões de vacinados. Até agora, 109.208.435 brasileiros receberam a primeira dose. Isso equivale a 51,57% da população. E 46.902.420 pessoas receberam a segunda dose, ou a dose única. São 22,15% da população. Os cientistas sempre reforçam que a proteção máxima contra o coronavírus vem 2 semanas após a segunda dose, ou a dose única. Agora no mapa, o verde mais escuro mostra os estados mais adiantados na vacinação completa, com destaque dos 5 primeiros. Então são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata, Bonner. Obrigado, Fábio. Até amanhã. Algumas prefeituras estão obrigando os funcionários a se vacinar. A Prefeitura de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, determinou que a vacinação é obrigatória para trabalhadores de órgãos municipais, fundações e autarquias. E que os funcionários não podem escolher a marca da vacina. Quem se recusar pode até ser demitido por justa causa. É certo que protege todo mundo, protege quem está sendo atendido e quem está atendendo. Aqui em São Paulo, a Prefeitura tomou uma decisão igual à de Betim. A regra já está valendo para os mais de 115 mil servidores da administração direta ou indireta. Quem recusar a vacina sem apresentar motivos de saúde poderá ser demitido. O secretário executivo de gestão diz que falta agora preparar os mecanismos de fiscalização. A controladoria vai criar normas de controle junto com a Secretaria da Saúde, para que todos os funcionários apresentem a comprovação da vacinação. O Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo também defende a obrigatoriedade da vacinação. A discussão também está no setor privado. Na semana passada, o sindicato que representa donos de bares e restaurantes de São Paulo publicou uma nota, em conjunto com a Confederação Nacional do Turismo, dizendo que quem se opuser à vacinação, sem ser em situações excepcionais e justificadas, deverá ser afastado do trabalho. E o empregador poderá aplicar sanções, inclusive a despedida por justa causa. O Sindicato dos Trabalhadores do setor afirma que não assinou esse acordo com o sindicato patronal e é contra, alegando que a medida atenta contra a liberdade individual. Mas o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo não entende assim. Não se mostra razoável aceitar que o interesse particular do empregado
prevaleça sobre o interesse coletivo, escreveu o desembargador que relatou a ação de uma auxiliar de limpeza que trabalhava num hospital e se recusou a tomar a vacina sem apresentar qualquer justificativa. Por unanimidade, os 3 desembargadores consideraram legítima a demissão por justa causa, por ato de indisciplina e insubordinação. E destacaram que o empregador estava cumprindo seu dever de oferecer um ambiente de trabalho salubre e seguro. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, acredita que a conscientização das pessoas seria melhor do que a obrigatoriedade, mas falta campanha no país. A falta de comunicação, a falta de campanhas estimulando a vacinação, né? Então, nós sabemos que o brasileiro, historicamente, ele participa das campanhas, acredita nas vacinas, confia nas vacinas, mas, ao mesmo tempo, a desinformação e as fake news têm levado muita dúvida. Esse é o recado fundamental, é tentar conscientizar e tentar educar de que essa é a principal forma que a gente tem de controlar essa pandemia. Depois da comissão especial da Câmara, agora é o plenário que vai decidir se aprova o chamado Distritão e a volta das coligações partidárias. 2 modelos eleitorais que são considerados um retrocesso. Na comissão especial, o texto foi aprovado ontem à noite por 22 votos a 11 e as mudanças valeriam já para a próxima eleição. Um dos pontos mais polêmicos é o chamado Distritão. Hoje, o sistema para eleger deputados e vereadores é o proporcional. As vagas são distribuídas proporcionalmente ao número de votos que candidatos e partidos recebem. No Distritão, são eleitos os candidatos mais votados, num sistema que não leva em conta os votos dos candidatos perdedores e nos partidos. Essa proposta já foi rejeitada 2 vezes pelo plenário da Câmara, em 2015 e em 2017. Segundo deputados, o Distritão dificulta a renovação de parlamentares. Extremamente ruim para a democracia o Distritão, uma vez que ele concentra poder, ele favorece os já eleitos, não favorece renovação, favorece quem utiliza mais fundo eleitoral para chegar aqui e quem tem muito voto. Deputados dizem ainda que o Distritão enfraquece os partidos, já que a eleição será mais personalista, valorizando menos ideias e programas partidários. Totalmente ruim, porque a democracia tem que se organizar através dos partidos, de ideias, de conceitos, de ideologias. É assim que se faz. A comissão ainda fechou um acordo pela volta das coligações partidárias, descartadas em 2017 após um amplo debate no Congresso. As coligações também são consideradas um retrocesso. Uma das críticas é que, nesse sistema, o eleitor vota num candidato e acaba elegendo outro. Deputados afirmam que a reforma que acabou com as coligações fortaleceu a democracia. Com a volta das coligações, nós vamos ter mais partidos do que os 36 que já temos. E se nós mantivermos o fim da coligação, vão sobrar 10 a 12 partidos no país. E não precisa mais do que isso, porque isso dá identidade para os partidos e robustece e fortalece a democracia. A volta da coligação é para que muitos se salvem, porque sem coligação a porta é estreita e poucos podem passar. Como o Distritão é incompatível com a volta das coligações, por prever que os votos fiquem somente com os mais votados, a relatora, a deputada Renata Abreu, do Podemos, deixou a palavra final com o plenário. É que faltou consenso. O plenário vai decidir se quer o Distritão ou se quer a volta de coligações, ou a manutenção do sistema atual sem coligação. Regimentalmente falando, se eu não colocasse no meu relatório as diferentes possibilidades, não teria texto para se analisar mais de uma opção no plenário da Câmara. A ideia do presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, é votar todo o pacote em plenário ainda essa semana. Mas antes disso, o texto já encontra resistência no Senado. Eu não consigo imaginar o Senado, que é a casa revisora e a casa mais democrática do parlamento, analisar um projeto na antevéspera do prazo, do término final de análise do prazo de mudança de leis. O cientista político Cláudio Couto acha que o Congresso nem deveria debater as propostas, que considera um retrocesso. As coligações proporcionais, elas favorecem não só partidos de aluguel, elas favorecem até partidos que podem ser sérios, mas que são muito pequenos,
que não têm representatividade, não podem andar com as próprias pernas. E aí, consequentemente, pulverizam o sistema. O Distritão, ele é um retrocesso pelo fato de que ele favorece o personalismo, favorece o dinheiro na campanha, porque os que têm muito dinheiro podem fazer campanhas muito ricas e aí serem mais votados individualmente, favorece as celebridades e indivíduos que vão ser caciques só deles mesmos, porque sequer um partido eles vão ter por trás de si. E aí eu acho que isso piora muito a qualidade da democracia. O Senado aprovou hoje o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e define crimes contra a democracia. A LSN foi criada em 1983, ainda na vigência da ditadura militar. Nos últimos meses, ela tem sido usada contra críticos do presidente Jair Bolsonaro, mas também foi com base nela que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou prender o deputado Daniel Silveira, do PSL, que divulgou um vídeo em que defendeu o fechamento do STF e fez apologia ao AI-5, o instrumento de repressão mais duro do regime militar. O projeto aprovado hoje tipifica crimes contra as instituições democráticas, contra o funcionamento das eleições e contra a cidadania. Entre os crimes previstos estão golpe de Estado, espionagem, interrupção do processo eleitoral, comunicação enganosa em massa, as chamadas fake news, e atentado ao direito de manifestação. O projeto também deixa explícito que não serão considerados crimes contra o Estado Democrático de Direito a manifestação crítica aos poderes constitucionais, a atividade jornalística e a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões, greves, aglomerações ou qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. O texto agora vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Neste 10 de agosto, os brasileiros testemunharam uma situação que provocou muitas críticas e um profundo constrangimento em Brasília. Um desfile militar na Praça dos Três Poderes que, segundo a Marinha, tinha o objetivo de entregar um convite ao presidente da República para um treinamento que é realizado há 33 anos. O ineditismo do desfile e o fato de ocorrer no dia em que a Câmara decidiria o destino da PEC do voto impresso geraram uma enorme desconfiança de que se tratava de uma tentativa de intimidar o parlamento. E vieram os protestos veementes e os discursos firmes em defesa do Estado Democrático, mesmo com a Marinha afirmando que o desfile já estava marcado antes de a Câmara agendar a votação. O comboio saiu do grupamento de fuzileiros navais rumo à esplanada dos ministérios. Percorreu 4,5 km. Às 8h25, o presidente Bolsonaro estava pronto, esperando no alto da rampa do Palácio do Planalto. Às 8h30, o comboio de veículos militares passou em frente à Praça dos Três Poderes. Tanques, blindados, caminhões e jipes. Ao lado de Bolsonaro, o ministro da Defesa, Braga Neto, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general de Exército Laerte de Souza Santos, e os comandantes da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier, da Aeronáutica, tenente brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista e do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O ato não estava na agenda oficial de nenhum deles. Pelo menos 14 ministros do governo também estavam, além de parlamentares, como o filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, foram convidados por Bolsonaro, mas não compareceram. Um militar subiu a rampa e entregou ao presidente um convite para assistir à demonstração operativa da Operação Formosa 2021 no dia 16 de agosto. Esse treinamento da Marinha em Formosa, Goiás, a 80 quilômetros de Brasília, é feito desde 1988, mas, pela primeira vez, contará com a participação do Exército e da Aeronáutica. Bolsonaro permaneceu na rampa por 5 minutos até a entrega do convite e mais 7 minutos até o fim da passagem do comboio.
Em frente ao Planalto, alguns apoiadores de Jair Bolsonaro pediam intervenção militar numa afronta à Constituição brasileira. A entrega do convite ao presidente, escoltada por tanques e blindados, é inédita e causou reações de parlamentares, que viram o desfile militar marcado para o mesmo dia da votação da proposta do voto impresso como provocação e tentativa de intimidar o Congresso. O assunto é de extremo interesse do presidente Bolsonaro. Na semana passada, o projeto foi derrotado numa comissão especial. Logo depois do desfile, deputados de oposição se postaram dentro do Congresso com cartazes em defesa da democracia. Qual que é o papel das Forças Armadas? É defender o Estado brasileiro e o povo brasileiro. Qual que é o papel de um presidente da República? É apresentar soluções para a dor que está chegando nas famílias brasileiras. Na CPI da Covid, o início da sessão foi marcado por críticas ao ato. O presidente cria uma encenação, uma coreografia, para mostrar que tem o controle das Forças Armadas e pode fazer o que quiser com o país. É um absurdo inaceitável. Não é um teatro sem consequências, mas um ataque frontal à democracia que precisa ser repudiado. O papel das Forças Armadas é defender a democracia e não ameaçá-la. Não haverá voto impresso. Não haverá nenhum tipo de golpe contra a nossa democracia. As instituições, Congresso à frente, não deixarão que isso aconteça. A democracia tem instrumentos para defender a própria democracia contra roubos golpistas. É verdade que essa operação acontece há muitos anos, mas nenhuma vez nós tivemos a passagem de tanques e lança-foguetes pela frente do Congresso Nacional, pela frente do Supremo Tribunal Federal, especialmente em momentos relevantes como esse, em que há um debate político, um debate parlamentar. Ninguém tem o direito de ganhar no grito. Ninguém tem o direito de intimidar o parlamento brasileiro por conta de uma posição política. Um espetáculo dantesco, com a utilização indevida, inconstitucional e oportunista das Forças Armadas. A democracia, senhor presidente, é inegociável. Ainda ontem, o PSOL e a Rede Sustentabilidade pediram ao Supremo que suspendesse o desfile. O ministro Dias Toffoli entendeu que a análise não cabia ao Supremo e remeteu a ação para o STJ, que considerou o instrumento da ação inadequado. Diante das reações negativas, ontem à noite a Marinha divulgou uma nota para afirmar que o desfile já estava agendado antes de a votação na Câmara ser marcada e que os dois eventos não tinham relação. Mas até ontem, o evento não era de conhecimento público. Hoje, o comandante Almir Garnier repetiu o argumento. A questão das críticas, me parece que o presidente Lula já definiu isso. Foi uma coincidência de data que nós não tínhamos como prever. Na verdade, o Congresso marcou na data que a gente já tinha programado uma votação para hoje. Então, talvez isso é que tenha criado um pouco de ruído, né? Porque, no final das contas, as Forças Armadas são extremamente cumpridoras da lei, da ordem, e não há nenhum motivo para... Quando se fala em tanque na rua, fala-se de outra coisa, né? Tanque na rua lembra tanque para conter manifestações, não é nada disso, né? Houve uma passagem de um comboio e uma prestação de contas à sociedade, dando visibilidade ao exercício que está sendo conduzido e tradicionalmente é conduzido. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, também negou qualquer intuito de provocação. Esse desfile está previsto no plano de instrução da Marinha, eu garanto que desde o início do ano. Ministro. E não dá para mudar determinadas coisas. É o que eu estou dizendo, é um exercício caro, planejado com antecedência e não havia nenhuma intenção de fazer provocação, de fazer uma demonstração de força, nada disso. Os veículos militares ainda ficaram algumas horas estacionados na esplanada dos ministérios. No fim do dia, todos já tinham ido para Formosa.
O desfile militar desta terça-feira foi abordado também pelos presidentes das duas casas legislativas. Eu falei ontem, nós estamos numa democracia, e eu disse ontem que não é usual, muito embora a questão da Operação de Formosa ela aconteça desde 88, nunca houve um desfile dos veículos bélicos pela esplanada, né? Não vi maiores repercussões do que isso, não aconteceu nada além do mais. Eu não tive presente na cerimônia, eu estava a manhã toda em reunião com os líderes, só que não é usual. Essa manifestação de hoje, o desfiles de tanques das Forças Armadas em Brasília, em que muitos senadores apontaram como algo que seria indevido, inoportuno, um tanto aleatório, devo dizer para aqueles que assim interpretaram que está reafirmado o nosso compromisso com a democracia e absolutamente nada e ninguém haverá de intimidar as prerrogativas do parlamento. Não que eu interprete isso como algo que seja consistente de intimidação ao parlamento. Tampouco acredito na maturidade institucional que temos que haja algum risco nesse sentido. Mas temos que afirmar e reafirmar sempre, para todos quantos sejam no Brasil, essa nossa responsabilidade cívica com a obediência à Constituição Federal, que foi concebida em 1988, inclusive por parlamentares, alguns que aqui estão no Congresso Nacional, e que esta próxima geração de políticos tem a obrigação de obedecer e preservar. Os deputados estão reunidos nesse momento para votar a proposta de emenda à Constituição do voto impresso. Antes mesmo de a PEC ser colocada em pauta, deputados já defendiam a rejeição do voto impresso. O vice-presidente da Câmara diz que o país enfrenta problemas graves, como as consequências da pandemia, e que era preciso discutir pautas importantes para o país. 560 mil mortos. E hoje só se fala em voto impresso e tanque nas ruas. 15 milhões de desempregados. E hoje só se fala em voto impresso e tanques nas ruas. 19 milhões de brasileiros e brasileiras com fome. E hoje só se fala de voto impresso e tanques nas ruas. Inflação descontrolada na comida e na energia. E hoje só se fala em voto impresso e tanque nas ruas. Vamos votar contra. Tirar isso da frente e cuidar do que é importante para o Brasil. E o que é importante para o Brasil é vacina, único remédio para a pandemia e para a economia. A comissão especial rejeitou a PEC do voto impresso na semana passada, mas o presidente da Câmara, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, decidiu levar o assunto para o plenário, onde todos os deputados votam. Ao chegar, Arthur Lira disse que é possível fazer ajustes pontuais, mas defendeu enfaticamente o sistema eleitoral brasileiro. Eu não vou mudar em um minuto do que eu venho falando nos últimos 2 ou 3 meses. Todos os deputados que estão aqui foram eleitos pelo sistema de urna eletrônica. Eu venho dizendo que eu já participei de 8 eleições, 6 delas no sistema eletrônico. Eu não posso, nem devo, nem tenho prova de dizer que o sistema não é correto. Mas eu sempre disse também que não custa nada nós chegarmos num acordo pacífico entre os poderes de se aumentar a auditagem das urnas, né? E lógico que se nesse processo de hoje eu torço para que não haja vencidos nem vencedores, porque é uma matéria como outra qualquer que não tem essa repercussão que estão dando. Nós temos matérias muito mais importantes no Brasil, como as reformas, como as questões sociais, como as questões de pandemia, como as questões de vacina, como as questões de fome, como as questões de emprego. E o assunto predominante é esse. Então, o intuito de trazê-lo ao plenário é para que hoje nós tenhamos um resultado final desse assunto. E, se Deus quiser, eu espero que todos entendam. O texto posto em votação em plenário é o original, da deputada governista Bia Kicis, do PSL. A insistência do presidente Bolsonaro em criticar o sistema de votação brasileiro, sem nenhuma base na realidade, está na origem das agressões e insultos que dirigiu a integrantes do Supremo Tribunal Federal. O presidente chegou a anunciar que apresentaria provas de fraudes nas eleições, mas fracassou. O próprio Tribunal Superior Eleitoral rebateu todas as acusações de Bolsonaro e atesta que as urnas são seguras e auditáveis em todo o processo.
A análise da PEC do voto impresso começou por volta das 7h30 da noite. Com a tendência de rejeição ampla, o líder do PSL, Vitor Hugo, aliado de Bolsonaro, chegou a pedir o adiamento da votação, mas foi vencido pelo plenário. Bem, nesse momento aqui na Câmara, os deputados já estão votando, voto eletrônico aqui, enquanto os partidos políticos encaminham, dizem se são favoráveis ou contra a proposta. Durante os debates, os deputados que se manifestaram a favor do voto impresso, quase todos repetiram os argumentos usados pelo presidente Bolsonaro e foram questionados pelos colegas que são contrários a essa mudança, que fizeram questão de lembrar que todos os deputados e também os senadores que estão hoje no Congresso foram eleitos, e muitos deles reeleitos, pelo sistema de voto eletrônico, com a urna eletrônica. Então não faria muito sentido questionar isso agora. Vamos lembrar que essa é uma proposta que modifica a Constituição. Para ser aprovada, são necessários 308 votos em 2 votações aqui na Câmara e outras 2 no Senado. Mas se nessa primeira votação que está acontecendo agora, o texto não conseguir 308 votos, pelo menos 308 votos, ele será arquivado e não passará por novas votações. Bonner, Renata. Obrigada, Geisa Duarte, ao vivo de Brasília. Você vai ter todos os detalhes dessa votação logo mais no Jornal da Globo, depois de Ilha de Ferro e Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite e até amanhã.